Abra a tua Bíblia neste momento, Êxodo capítulo 1, nós vamos ler nesta noite a partir do verso 15, Êxodo capítulo 1, verso 15 em diante. Olha, se liga, se tem alguém próximo a você que está sem a Bíblia nas mãos, chega pertinho dele, chega pertinho dela, por gentileza, e acompanhe junto com ele ou com ela a leitura do texto sagrado. Vamos lá então? Êxodo capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 em diante, ok? Vamos dar uma olhadinha aí. Se eu já posso ler, me dá o sinal de joia, por favor, sinal de joia, ok? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, se liga. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. E ele ordenou dizendo: quando servires de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Era mais ou menos assim, morte a todos os homens. Era um negócio mais ou menos, decreto de morte, moçada. Nós estamos vendo um decreto de morte dado ao povo de Deus aqui no início do livro do Êxodo. Verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Verso 22 e último. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Primeiro ele ordenou as parteiras, elas não obedeceram à voz do Faraó, e na sequência ele ordenou a cada egípcio executar os meninos nascidos entre os hebreus. Que coisa, que história triste, mas é esta história que teremos a perspectiva a partir deste momento, neste culto tão abençoado. Convido você, em nome de Jesus, a fechar os teus olhos e vamos juntos agora orarmos, pedindo para o Papai do Céu iluminar a nossa mente, para compreendermos a sua inspirada palavra. Eu não vou pedir inspiração, a Bíblia já é inspirada. Nós vamos pedir iluminação para compreendermos aquilo que inspirado foi, e que Deus nos conceda um reset nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus querido, lamentável ver a atitude do Faraó relatada aqui na Bíblia. Quão drástico é um ser humano agindo sem tua direção. Quão mal é um ser humano dominado por seus próprios sentimentos e não pelo teu espírito. Quão diferente é um ser humano que está distante do Senhor. Quão baixo desce o ser humano em termos de moral e de atitudes quando o Senhor não vive e não reina neste coração. Nós não queremos essa realidade para a nossa vida. Nós queremos que o Senhor habite em nós. Nós queremos que o Senhor reine em nós. Nós queremos que as nossas atitudes correspondam à tua vontade. E ao invés de, como Faraó, sair espalhando morte por aí, nós queremos ser uma bênção nas tuas mãos e espalhar Jesus, espalhar vida para todos aqueles que estão próximos a nós. Nos usa como instrumentos. Nós nos colocamos nas tuas mãos. Existem pessoas conectadas aqui neste momento, aqui no estado do Maranhão, existe gente conectada no estado do Pará, no estado do Amapá, e Deus, já recebi inúmeras mensagens de gente que está assistindo neste momento de outros países,
São amigos nossos que estão assistindo nas congregações lá na Inglaterra, outros em Portugal, outros em Genebra, na Suíça, gente mandando recado, e todos neste momento nós formamos um só povo diante da tua presença, Deus querido. E todos de igual forma, onde quer que estejamos, queremos sermos abençoados ao Senhor derramar o teu Espírito sobre nós neste momento. Espírito para entender tua palavra, e Espírito para que todas as coisas que na nossa vida não te agradam caiam por terra em nome de Jesus, executando assim na vida de cada um de nós um reset para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos agora a entender a tua palavra e as tuas lições que temos que absorver nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E todo o teu povo na face da terra diz: amém. Que Deus nos conceda uma reunião muito, mas muito abençoada. Ei, você reparou a atitude do faraó para minar o crescimento do povo de Deus? Você reparou a atitude do faraó para fazer desaparecer o povo de Deus da terra? Ele resolveu montar uma estratégia. Vamos acabar com as crianças, que a gente acaba com esta nação. Se eu fazer desaparecer estas crianças, eu farei desaparecer esta nação. Ei, você percebe que é exatamente esta a estratégia do diabo para acabar com o povo de Deus nesta terra? Onde o diabo investe para destruir o povo de Deus? Como, que estratégia ele monta dentro de sua sabedoria destrutiva para minar o crescimento do povo de Deus, para minar as famílias do povo de Deus, para arruinar a sua vida? Ele ataca exatamente as crianças. Ele percebe que as crianças são tesouros do Senhor. A Bíblia tem esta declaração: crianças são tesouros do Senhor. E o que deseja o pobre do maligno, o miserável do maligno? Ele quer enriquecer. E para ele enriquecer, ele precisa roubar o tesouro de Deus. Se as crianças são tesouros do Senhor, uma vez que ele consegue roubar as crianças para si, ele está enriquecendo com o tesouro de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você neste momento, em nome de Jesus: sendo nossos filhos os tesouros que o Senhor nos confiou, sendo nossas crianças tesouros do Senhor, nossos filhos não serão propriedades do maligno, nossos filhos não serão escravos do diabo. Ele não vai roubar os nossos filhos de nós. Os tesouros que o Senhor nos confiou ficarão conosco por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Se é a estratégia dele roubar os nossos filhos, roubar as nossas crianças, para fazer desaparecer o povo de Deus sobre a face da terra, ele não vai ter sucesso, porque ordem aos anjos estão sendo dados nesse instante, ao nosso respeito, a respeito dos nossos filhos, para que a nossa família seja guardada, e os nossos filhos sejam apresentados naquele grande dia, por cada um de nós da seguinte forma: eis aqui, Senhor, os filhos, os tesouros que o Senhor nos confiou. Quem é o pai que quer aqui? Quem é a mãe que quer aqui dar o brado de vitória, porque seus filhos são propriedade de Deus? Diga amém em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Se é a estratégia dele minar a existência de um povo, roubando as crianças para si, matando as crianças da igreja, ele não há de ter sucesso sobre esta nação que adora e que venera o nome do Senhor dos Exércitos. Quem quer dizer nesta noite: nossos filhos são propriedades de Deus? Diga amém. Amém. Quem quer dizer nesta noite: eu sou uma propriedade do Senhor? Diga amém. Amém. Mas percebe a pressão existente? Ontem nós começamos a falar sobre a questão da pressão. Eu falei sobre a queda do muro lá de casa por conta da pressão. Agora a pressão está sendo exercida sobre as parteiras. E você observa o que o faraó disse para elas: todo menino que nascer, execute, mate-o. Que pressão! O líder da nação, o homem na ocasião mais poderoso da terra, emite um decreto de morte, e as próprias parteiras hebreias deveriam executar os filhos de sua nação. Pressão! Como que de repente o teu patrão te pede alguma coisa que vai contra os teus princípios?
Como que de repente o teu chefe te pede alguma coisa que vai contra os teus princípios? Como o teu pai ou a tua mãe, que ainda não é convertido, te pede alguma coisa que vai contra os teus princípios? Como o teu namorado ou a tua namorada de repente te pede alguma coisa que vai contra os teus princípios? Sabe o que é isso? Pressão, meu irmão. Agora, olha o exemplo das parteiras. Por temor a Deus, elas não se submeteram a esta pressão. Por temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, elas não abriram mão dos princípios que Deus havia implantado no coração de cada uma delas. Elas não agiram como eu uma vez agi, na minha adolescência. A todo instante eu recebia a orientação da minha mãe: não se mistura com qualquer um, não se mistura com qualquer um. Moleque, eu estou te educando e eu não quero você misturado com qualquer um. E ela dizia assim: quem com porco se mistura, farelo. Ela falava isso direto. E se você se misturar com quem não presta, ela era muito gentil: eu te quebro. Gosto assim, bem gentil, pedagogia super moderna. Eu andava na linha, irmãos, andava na linha, porque a orientação da minha mãe era sempre muito clara e eu não queria ficar quebrado. Então, e ela dizia assim: se algum dia alguém mandar você fumar maconha, não fuma, porque você tem que obedecer a mim, não a pessoa que te pede. Se algum dia alguém mandar você roubar, você não rouba. Você tem que obedecer a mim, não a quem te pede. Você deve obediência a mim. Você entendeu, moleque? Entendi, mãe. Claro que entendi. Um dia, eu estava na rua, e a galera lá da minha rua, onde eu nasci, eu falei a rua ontem, Avenida Marginal. Só gente boa na Avenida Marginal. E lá na Avenida Marginal tinha galerinha. Minha mãe, ó, joga bola, mas não se mistura. Eu era um dos poucos que estudavam da galera. Consequentemente, um dos poucos melhor alfabetizados da galera. E a galera estava reunida assim, não tinha nada para fazer. E quando tem um monte de mulher que não tem nada para fazer, reunido, um monte de cabeça vazia, não vai dar coisa que presta. E alguém começou a falar mal de uma menina do bairro. Que a menina sai com todo mundo, só não sai comigo. Que a menina dá mole para todo mundo, mas só não dá mole para mim. E o outro também nunca deu mole para mim. O outro também nunca deu, estou chateado com ela. Aí começaram a falar mal da menina. E alguém teve uma ideia do inferno. Uma parede gigantesca, era a parede da casa da tia, e um paredão assim grandão, tudo pintadinho, novinho. Aí falaram assim: vamos escrever um monte de bobagem sobre essa menina aqui, ó, uma letra gigantona assim, grandona, e vamos esculachar com ela aqui, ó. Só que o pessoal não tinha muita habilidade para escrever. Mas eu não sei escrever, não. Eu também não sei, não. Eu também não sei, não. Olharam para mim. Tu sabe! Eu sei. Então tu vai escrever. Eu não. Eu não vou escrever. O que você quer que escreva? Fulano é isso, é isso, é isso. Palavrão pra caramba. Eu não vou escrever isso, não. Aí os caras levantaram. Eu era o menor do grupo, o mais fraco do grupo. E eu recebi algumas ameaças de morte. E eles falaram assim: se você não escrever, nós vamos te arrebentar. Eram uns 8, irmãos. E eu fiquei lembrando da minha mãe: obedece a mim, senão eu te quebro. Aí os 8 caras: nós vamos quebrar você também. Bom, minha mãe me quebrando é uma pessoa. Se eu for quebrado por 8, eu acho que o prejuízo é maior. Aí eles falaram assim: vai escrever ou não vai? Eu vou escrever. Eles me deram, olha, a gente era muito preparado. Até para pichar a gente tinha problema. Eles me deram um pedaço de carvão para escrever. Carvão. Arrumaram uma escada, colocaram a escada muito alta. Escreve lá em cima, com a letra maior que você puder. Puseram a escada,
Eu subi a escada e eles ficaram embaixo segurando a escada, e eu nem olhava para baixo com medo de cair, e eu comecei a escrever aqueles palavrões, aquelas coisas horrorosas, e daqui a pouco eu ouvi uma voz diferente lá embaixo. A voz diferente estava segurando a escada e falou assim: bonito, hein? Eu não era a voz dos meus amigos. Quando eu olhei para baixo, não tinha mais nenhum deles. Era a Dona Maria que estava lá embaixo, a minha mãe, mano. Desce agora, moleque. Eu acho que eu voei, irmãos. Mas tomei uma surra, mas eu apanhei com tanta força. Eu fui apanhando desde aquele local até em casa. Depois eu voltei apanhando de novo, com um balde d'água, uma bucha gigante, uma vassoura, um monte de coisa para lavar a parede. E a vizinhança toda se juntou. Foi um vexame, foi uma tragédia, porque eu fiquei lá lavando toda a minha pichação. Eu lavei a maior parede que eu já lavei na minha vida, meu irmão. E a rua inteira observando, inclusive os miseráveis que me incitaram a fazer aquilo. Mãe, foi eles, manda eles lavarem. Não, você deve obediência a mim. É comigo que você tem que resolver. Eu lavei toda a parede. Eu desci dali me sentindo o maior mané da história. E mané no Rio de Janeiro é chamado de otário. Eu me senti o maior dos tolos, o maior dos idiotas, o maior dos imbecis, porque eu fui um mané, porque eu não prestei obediência a quem eu devia, eu prestei obediência àquele que me pressionou. E nós devemos prestar obediência ao nosso Deus, que é a nossa maior autoridade, mas nós estamos feitos manés neste mundo, cedendo à pressão do patrão, que manda você trabalhar no sábado, cedendo à pressão do professor da escola, que fala que você vai reprovar se você não se ausentar da aula na sexta-feira à noite. Ficamos cedendo à pressão de todas as pessoas que se aproximam de nós como instrumentos do diabo para nos afastarmos dos desígnios do Senhor. Nos tornamos manés e fantoches nas mãos do maligno, porque nós devíamos prestar obediência ao Rei do Universo. E estamos abrindo mão disso para obedecermos às pessoas que estão ao nosso redor nos pressionando por alguma circunstância. Ei! Você é temente a quem no final das contas? Você deve temor a quem no final das contas? Você teme a Deus ou você teme o teu patrão? Ou você teme os teus pais? Ou você teme o teu cônjuge? Ou você teme os teus amigos? E ficamos abrindo mão dos nossos princípios por causa da pressão. Olha para essa parteira e se inspira neste momento nessas duas mulheres, porque elas não cedem pressão à maior autoridade do universo. Há um decreto de morte, mas elas não cederam à pressão. E deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, a história vai se repetir. Haverá um decreto de morte promulgado futuramente na face desta terra, pelas maiores autoridades do planeta da mesma forma. E a minha pergunta: nós vamos nos posicionar como as parteiras, sem abrir mão dos nossos princípios, porque temos um temor vinculado a Deus, ou vamos ficar feito manés, abrindo mão de toda e qualquer pressão que a gente sofre pelas pessoas que nos cercam? Quando é que a gente vai deixar de ser medroso? Porque essa é a palavra adequada. A gente tem medo das consequências, medo de perder alguma coisa aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você perder nesta terra, por causa da sua fidelidade a Deus, você receberá de um modo incomparavelmente maior nas mansões celestiais. Por que a gente tem medo das coisas que se perdem aqui por sermos fiéis a Deus? Tem medo de perder o emprego por causa do sábado? Tem medo de perder o teu posicionamento entre os teus amigos se você se posicionar do modo coerente à vontade divina? A gente cede à pressão, somos um bando de crentes frouxos e precisamos sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus para nos posicionarmos tão firmes como a bússola é ao seu polo.
gente que não se compra, gente que não se vende, gente que não sacrifica a verdade no altar da paz, que abre mão do princípio para ficar bem com todo mundo. Para você ficar bem com as pessoas, você finge que Deus não está vendo e você abre mão daquilo que você acredita ser certo. Para com isso, você não está honrando o nome de Deus e você nem está tendo paz no seu coração, porque quando você deita à noite para dormir, você percebe que você não é uma outra coisa a não ser um frouxo, a não ser um indivíduo que não tem temor a Deus no coração, porque você não passa de um mané que fica cedendo a qualquer pressão que te fazem. Como se o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, não pudesse te dar um escape ou não pudesse te dar honras em função de você ter se posicionado ao lado dele. A gente acha que toda perda aqui é irreparável. Não interessa o que você perde por amor ao Evangelho, até a vida, se você perder por amor ao Evangelho, Ele vai te dar a eternidade. Por que você está com medo? As parteiras se posicionaram, e você percebe a história no capítulo 2 em diante, como a Joquebede, a mãe do Moisés, ela proporciona uma válvula de escape, porque agora eram os egípcios que estavam caçando as crianças do sexo masculino, e ela armou uma estratégia. Agora eu preciso que você entenda o contexto dessa história, e o contexto dessa história não está claramente diante dos nossos olhos. A gente precisa rebuscar, a gente precisa buscar, na verdade, algumas informações extras bíblicas, para a gente poder, então, vislumbrar o contexto da história. Você nunca sabe, eu nunca sei o que acontece por trás das cortinas, irmãos. Por exemplo, você está assistindo aqui esse programa, você está assistindo aqui este culto, transmitido aí da sua igreja, você não sabe o que acontece por trás dos bastidores, você não soube o que aconteceu para esse pessoal fazer sacrifício e ensaiar para o louvor, para esse pessoal correr e montar programação, para deixar tudo no esquema. Você não viu o que aconteceu por trás dos bastidores, você não enxerga o que acontece por trás das cortinas. Nossa visão não alcança, não contempla esse tipo de coisa. Isso se chama contexto. Às vezes a gente não enxerga o contexto, a gente não enxerga o que acontece por trás das cortinas. E é exatamente por termos essa visão super limitada que a gente fala bobagem demais. Porque tu olha, por exemplo, uma mulher meio amuada, cabisbaixa, chega triste na igreja, aí tu fala assim: fulano é muito chato, fulano não sorri, pessoa para baixo, pessoa que assim, não contagia, não ajuda, está sempre... Não, esse pessoal aí, ela acha que ela tem falta de fé, ela apanha do marido, brother. Ela tem uma vida miserável. A filha dela está afastada na igreja no caminho das drogas, ela está com um filho preso, ela está com outro acidentado no hospital entre a vida e a morte. Aí a mulher chega aqui para baixo, aí tu fala que ela é sem fé, tu fala que ela é depressiva. Tu não conhece o contexto, irmão. Então fica na sua, fica quietinho. Você olha para uma menina que diz assim: eu não quero casar, eu odeio tudo que é homem. Aí você fala: nossa, que menina esquisita. Você já viu o contexto? O pai dela, que é o referencial masculino dentro de casa, abusa dela desde os 9 anos de idade, utilizando-a como instrumento sexual. O pai dela, que deveria ser referência de amor, de segurança, é o que lhe traz maior prejuízo. Ela desconfia de todos os homens, porque ela devia confiar no pai, e nem nele ele pode. Então agora nenhum homem presta, porque essa é a visão que ela tem do sexo masculino, cujo referencial é o pai. Tem um contexto. A gente fica tacando pedra nas pessoas e não conhece o contexto de ninguém. As pessoas tacam pedras na gente e não conhecem o nosso contexto. Ninguém sabe o que acontece por trás das cortinas da tua vida. Ninguém sabe o que acontece por trás dos bastidores. Existem pessoas que estão sofrendo coisas que você não consegue imaginar. E o que você faz? Cria todo um processo de julgamento pela aparência que ela exibe. Nossa, como fulano é desleixado, não usa uma roupa que combina. Ih, sapato furado, mas nossa, e não cheira muito bem esse fulano. Cara, o cara não tem o que vestir. Não tem nem o que comer em casa direito. Você sabe o que essa pessoa está passando
existe um contexto, os nossos olhos não alcançam o contexto, e às vezes a gente não entende o que a Joquebede está fazendo aqui, porque a gente não consegue enxergar o contexto, e eu queria nessa noite, em nome de Jesus, abrir essa cortina. Então abre, pastor, conta o que está acontecendo, eu vou te contar rapidinho. Tudo começou com os Ixos. Quem são os Ixos? É um povo semita, descendente lá de Sem, um dos filhos de Noé. Toda uma geração foi formada, e um dia eles resolveram invadir o Egito. Invadiram o Egito, dominaram o Egito, e eles mantiveram o sistema de governo egípcio, que era pautado na pessoa do faraó. Apesar de não serem egípcios, eles fizeram permanecer o sistema cujo governo era administrado pelo faraó. Então, sabe o que isso significa? Nós tivemos um faraó que não era egípcio. E foi essa exatamente a época em que José chegou lá no Egito. E por isso que José futuramente se tornou um governador, porque era impossível que um hebreu se tornasse governador do Egito se o faraó fosse egípcio de fato. Mas por que permitiu José ser o governador sendo ele hebreu? Porque o faraó não era hebreu, era um ixo, descendente semita. Há um contexto. É o que acontece por trás das cortinas. E aí o que acontece? Um dia os egípcios se revoltaram e eles puseram abaixo o poder dos ixos, dos descendentes semitas, e neste contexto eles assumem de volta o controle do Egito e estabelecem a 18ª dinastia. E o que é a 18ª dinastia? É o povo egípcio voltando ao poder do seu próprio país, expulsando os ixos que invadiram. E por isso que a Bíblia diz no capítulo 1, no texto que nós lemos ontem, um faraó que não conhecia José. Que faraó é esse que não conhecia José, que era desinformado? Não era que ele era desinformado. É porque agora eles voltaram ao controle. E este faraó que nós vimos ontem, Tutmoses 3, ele faz parte deste pessoal que volta ao poder. Aliás, quem foi o indivíduo que fundou a 18ª dinastia? Segura esse nome, Amose era o nome dele. O faraó que volta ao poder, estabelecendo a 18ª dinastia, expulsando os semitas que estavam tomando conta do Egito. E agora começa a 18ª dinastia. Amose é o cara da 18ª dinastia. E ele casou com a irmã dele, Amose Neferete. Casou com a própria irmã. Tiveram 2 filhos. Fizeram os 2 filhos se casarem. E nasceu desses 2 filhos uma menina, cujo nome também foi Amose, em homenagem ao avô. E tinha que arrumar um casamento para essa menina que nasceu, a neta do Amose, que também se chamava Amose. Essa menina, então, ela se casa com o seu primo, Tutmoses. Amose com Tutmoses. Só que o Tutmose resolveu arrumar um amante. E teve um filho com essa amante chamado Tutmoses II. Aí o Tutmoses queria que o Tutmoses II casasse com a filha que ele teve com a Amose, que foi a Rapsétso. E começou a haver uma briga. A Rapsétso não queria casar com a Amose. E sabe qual que era o drama? Todo dia ela descia no Nilo para orar ao Deus Rapi e pedir ao Deus Rapi, o Deus do Nilo, um filho. Porque o marido dela arrumou uma amante, a Ísis, e nasceu Tutmoses III. E não nascia um filho dela, o que nasceu morreu. E ela precisava de um filho legítimo para que o bastardo não subisse ao trono. E ela desce ao Nilo, para quê? Para tomar banho. Eles não tomavam banho no Nilo, irmãos. Eles tomavam banho nos aposentos reais. Ela desce ao rio Nilo para tomar banho, porque era um ato religioso. Ela estava entrando em contato com a divindade, o Deus do Nilo, o Hati, para poder trazer a ela a bênção de um filho. E aí o que acontece? O povo de Hebreu está sendo perseguido, um decreto de morte foi executado, matem todas as crianças.
Joquebede sabia do drama vivido pela princesa Rapsés. E sabendo disso, o que ela faz? Coloca Moisés dentro de um cesto calafetado com betume e envia em direção onde a princesa estava. E Moisés chega ali e a princesa observa o bebê e o que ela pensa? Resposta às minhas orações. Sabe o que Joquebede fez? Usou de sabedoria e aproveitou uma oportunidade. A sua filha, irmã do Moisés, que trabalhava lá junto com ela, observou a cena e só trouxe o relatório, e ela deu a sugestão: princesa, eu tenho uma sugestão. Olha, pega uma hebreia e manda cuidar desse menino. E traz a própria mãe para cuidar do filho. Resultado, a Joquebede monta um esquema que da seguinte forma acontece: ela cria o próprio filho e ainda ganha um salário para isso. Pensa numa mulher esperta. Pensa numa mulher que aproveita a oportunidade. Pensa numa mulher que sabe enxergar e aproveitar a oportunidade. É mãe valorosa essa Joquebede. Querido, estamos vivendo em dias de grande pressão. Estamos vivendo em dias onde futuramente um decreto de morte vai bater à nossa porta. Começa a aproveitar as oportunidades que Deus está te dando, porque Deus não deixa os seus filhos sem oportunidade. Nós é que não sabemos aproveitar. Quando você abre a cortina para enxergar o contexto, você observa perfeitamente a mão de Deus dirigindo todas as coisas e permitindo que cada um dos servos de Deus tenham a oportunidade de adorá-lo, de honrá-lo, a despeito da pressão que sofrem neste mundo. E eu te digo uma coisa em nome de Jesus: não interessa a pressão que você esteja sofrendo, Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar a vitória. E no final, as nossas palavras serão semelhantes à do salmista. Que salmo, pastor? O Salmo 76, verso 10. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim: até a ira dos homens redundará em louvor a Deus. Até o mal que preparam para você, se estivermos nas mãos de Deus, no final vai terminar tudo para a honra e para a glória de Deus. O decreto que era uma maldição se transformou em bênção. Está vendo aí? Se você não ceder à pressão, essa maldição que estão colocando em cima de você, ela vai se transformar em bênção. Você precisa acreditar, você precisa ser fiel ao Senhor, você precisa colocar sua vida nas mãos de Deus e não abrir mão dos teus princípios por conta da pressão que você está recebendo, ainda que isso custe a tua vida. Quem deseja se posicionar dessa forma, diga amém. Amém. A maldição virou bênção. E em nome de Cristo eu quero dizer algo para você que está conectado conosco neste momento. Eu não sei que tipo de maldição está batendo na tua porta. Não desista de ser servo de Deus. Persevere no caminho do Senhor, que essa maldição, em nome de Jesus, vai se transformar em bênção. Acredita? Deus vai te dar oportunidade. Existia uma lei no Egito. E a lei rezava o seguinte: que todo indivíduo, para ser faraó, ele precisava fazer parte do sacerdócio egípcio. Tinha que adorar aquelas divindades todas, tinha que saber fazer o culto, tinha que saber dirigir as cerimônias, ele tinha que estar inteirado da religiosidade do país. Por quê? Porque o faraó, ele era um deus, ele era uma divindade. E nesse contexto, Moisés foi criado como príncipe e ele foi preparado para ser o faraó, porque era o filho da Rapsés. Diante desse contexto, ele foi construído para ser o faraó, só que para ele ser faraó, ele teria que abrir mão dos 12 anos de educação que ele recebeu da mãe dele, porque ele ficou 12 anos com a mãe. Aos 12 anos ele volta ao palácio, ele é entregue à princesa, para ser preparado para ser faraó. E a educação que Moisés recebeu, Ellen White diz: temor do Senhor, oração. Moisés aprendeu a orar, Moisés aprendeu a confiar em Deus,
Moisés aprendeu sobre a vontade de Deus e agora chegou o momento do conflito. Você vai ser faraó, mas você tem que ser sacerdote. Ou seja, tem que abrir mão de tudo o que você aprendeu. Ei, você está entendendo o que era o posicionamento do faraó? Colocando nos dias de hoje, o cargo para o qual Moisés foi preparado, se fosse hoje, simples, presidente dos Estados Unidos da América. Moisés foi preparado para ser o presidente dos Estados Unidos da América. Só que para ser o presidente dos Estados Unidos da América, ele tinha que abrir mão de todos os princípios religiosos que aprendeu no seu processo de formação com a sua mãe durante 12 anos. Vai perder a chance, Moisés, de ser o homem mais poderoso da terra? Vai perder a chance, Moisés, de ganhar dinheiro pra caramba? Vai perder a chance, Moisés, de ter tanto poder em suas mãos? Toda vez que a gente vem à presença de Deus, a gente vem sempre disposto a ganhar alguma coisa. Eu vou lá na semana de oração porque eu quero ganhar uma bênção. Eu vou lá na semana de oração porque eu quero ganhar conforto. Eu vou lá na semana de oração porque eu quero ganhar cura. Eu vou lá na semana de oração, eu vou na igreja, eu quero assistir o culto do pastor Eduardo porque eu quero ganhar uma bênção. Eu quero ser abençoado essa semana. Tu só vem disposto a ganhar. O Moisés foi diante de Deus e ele foi disposto a perder. Ele perdeu o maior posicionamento do planeta. Ele perdeu um posicionamento de poder. Ele deixou de ser o homem mais poderoso da terra para ele ser servo de Deus. E a minha pergunta nessa noite é muito simples. Eu não vou perguntar para você o que você veio aqui ganhar. A minha pergunta nessa noite, pautado na história do Moisés, é simples. O que você está disposto a perder por Deus? Está disposto a perder aqueles teus amigos? Está disposto a perder o teu emprego por Deus? Está disposto a perder tua saúde por Deus? Está disposto a perder tua família por Deus? Está disposto a perder tua vida por Deus? Se você não está disposto, desculpa, você ainda não é servo de Deus. Porque o servo de Deus, de verdade, não é aquele que comparece diante do Senhor para cultuá-lo disposto a ganhar. Ele comparece diante do Senhor para cultuá-lo e ele está disposto, inclusive, a perder. Se eu tiver que perder alguma coisa para continuar sendo servo de Deus, não importa. Porque o de mais importante eu já tenho, que é ser filho dele. O resto, tudo que eu perder nessa terra, eu terei muito mais no céu. O que você está disposto a perder? Você não está abrindo mão, né? Até hoje você não batizou porque você não consegue liberação do sábado, não quer perder teu emprego, né? Que vergonha. Até hoje você não batizou porque não resolve a sua vida, o seu relacionamento. Você não quer perder o teu amado, você não quer perder a tua amada. O teu amado e a tua amada é mais importante do que Deus. Que vergonha. Todo aquele que não tem a coragem de perder alguma coisa por Cristo, já perdeu a vida eterna. Moisés abriu mão de ser o homem mais poderoso da terra. Você tem que abrir mão de alguma coisa. E você nesta noite está disposto a abrir mão daquilo que te impede para ser servo de Deus verdadeiramente? Está disposto a perder alguns bens? Família, cargo, posição, amizade, emprego, conforto, popularidade? Está disposto a perder? Moisés funcionou aqui como um tipo de Cristo para mostrar o mesmo comportamento de Jesus. Sabe por quê? Ele sai do palácio, ele renega o palácio, ele diz: eu não vou morar mais aqui, eu vou lá no meio do povo. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus um dia fez. Ele estava no palácio, ele disse: eu não quero mais esse palácio, eu não vou ficar mais aqui vendo o meu povo padecer, vendo o meu povo perecer, eu vou lá embaixo para resgatá-los. E ele desceu. Ele veio até aqui. Moisés funciona como um exemplo para nos ilustrar Jesus que viria, porque um dia ele deixa o palácio, assim como Moisés deixou, ele vai para o meio do povo, assim como Jesus veio nessa terra para nos resgatar. O amor faz loucuras. Quem ama faz loucura, irmãos. Você se lembra um monte de loucura que tu fazia para namorar? Um monte de coisa doida. Que hoje fala assim: meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Tu estava amando, mano. Hoje é que tu passa essa coisa aí, choca aí, essa coisa horrorosa. Mano, eu vi minha namorada, eu atravessava uma favela.
favela, tiro comendo solto e eu rindo, eu vou ver minha namorada. Cara com arma na cabeça para ser executado pela polícia lá no meio da favela, e eu passando, vindo. Eu estava vindo, estava todo beijado, todo feliz. Eu olhei o cara morrendo. A gente fica louco, a gente faz loucuras por amor. Ei, por que você não está fazendo nenhuma loucura por Jesus? Você não ama. Minha mulher casou comigo, cara. Olha, eu estava estudando teologia, desempregado. Não tinha nem emprego, nem certeza se ia ser chamado. E ela, professora do estado, concursada. E ela não largou tudo para casar comigo. E não foi lá para Bahia, um pé, uma mão na frente e outra atrás, para morar com um cara desempregado. Louca! Maluca! Todo mundo olhava para ela, você está doida. E foi. A gente faz loucura porque a gente ama. Você ainda não selou sua vida com Cristo, me desculpa. Se você o amasse de verdade, você já teria feito o que você devia fazer. Por que você não ama Jesus? Por que você não está disposto a perder as coisas deste mundo para receber dele a coroa da glória? Que troca ridícula que a gente está fazendo, abraçar as coisas deste mundo e perder as coisas eternas. O que está te impedindo? Durante 7 anos, uma menina estava fazendo terapia. 7 anos de terapia, cara, para resolver seus conflitos. Por quê? Porque foi abandonada na infância. A mãe, solteira, jovem, mãe solteira, filha nasceu, entregou. E ela foi criada por pais adotivos, nunca conheceu a mãe. E por uma situação difícil, os pais, lá em Castanhal, resolveram ir para o Japão. Aí deixaram a filha adotiva na casa de um amigo, que passou para a casa de outro amigo, que passou para a casa de outro amigo, casa em casa. Foi crescendo a mocinha, sendo abusada, sendo usada, crescendo revoltada, atingindo uma adolescência com necessidade de fazer terapia para voltar a um estado normal de comportamento, porque foi feito um lixo, jogada de um lado para o outro. Quando se torna mais madura, época da faculdade, sai de Castanhal, vai para Belém estudar, se afunda, maconha, álcool, sexo, promiscuidade. Foi para o fundo do poço. E terapia, para tentar botar as coisas no lugar. Por que foi abandonada? Porque foi tratada feito um lixo. A maconha, o álcool e o sexo eram os subterfúgios para tentar apaziguar a dor da alma. Eu conversei com ela. E ela tinha cheio de questionamentos. E diante de seus questionamentos, suas coisas, começou a buscar respostas. E alguém lhe fez uma proposta. Que ela tomasse do Daime. E fosse tomar aquele negócio alucinógeno para que entrasse em contato com o mundo espiritual. E visse coisas que normalmente não conseguiria enxergar, tivesse experiências que normalmente não conseguiria ter, para que ela fosse uma outra dimensão. E ela foi tomar então o Daime, e no dia 16 de maio de 2013, ela começou então a se envolver com o pessoal do Daime. Experiências espirituais obtidas por intermédio desse alucinógeno. Não achou as respostas que queria,
Sabe por quê? Elas só estão em Jesus Cristo. Esse Jesus que a gente não tem a coragem de abrir a mão de tudo por amor a Ele. E ela começou a entrar em contato com a igreja adventista do sétimo dia, apesar de estar frequentando o Daime. E começou a surgir alguns questionamentos, uma vez que ela foi aprendendo a verdade da palavra. E a Keila, então, ao estudar a palavra, ela começou a fazer questionamentos ao pessoal lá, o líder religioso. Escuta, mas isso e aquilo. E começou a haver uma série de desconforto, e começou a haver uma sabotagem em relação a Kelly, porque ela estava começando a incomodar, e em uma dessas sabotagens, deram uma dose para ela lá do negócio, ela entrou num processo que ela começou a enxergar demônios, e os demônios quebrando tudo, e aquilo foi o ponto final para ela. Ela sumiu dali, voltou para o interior, e começou a estudar o Luiz Gonçalves, começou a estudar o Rodrigo Silva, e foi estudando, e foi mastigando a internet, e ela virou desesperada e disse: Deus. E Deus respondeu ela. Deus falou para ela: olha, por que você não para de escutar o Daime e começa a escutar a minha voz? E ela correu para a igreja adventista do Guamá, onde ela foi recebida, lá em Belém. A igreja a abraçou como uma família, como deve ser. Fizeram um curso bíblico com ela. E a nossa amiga Keila, no dia 22 de outubro do ano passado, desceu as águas batismais, e como o sonho dela, junto com Luiz Gonçalves, foi batizada lá em Belém. E hoje ela tem um recado para a gente, como alguém que saiu do Egito e abriu mão de tudo. Ainda que tudo fosse perda, ela abre mão de tudo para poder vir viver para Deus. Lembra da terapia que ela fazia? Não faz mais. Recebeu alta há pouco tempo. E a psicóloga, tão impressionada com o restabelecimento dela, quer conhecer a igreja adventista do sétimo dia. E quer estudar a Bíblia também, para conhecer esse Deus que restaura as vidas das pessoas que estão destruídas no Egito. Ei, você só vai ter essa experiência se você abrir mão de alguma coisa para experimentar a plenitude de Deus. E a nossa amiga Keila tem um recado para você. Vamos escutá-la? Em nome de Jesus. E que esse recadinho que ela transmite para você nesse momento seja uma mensagem de Deus para o seu coração também. Pastor Eduardo Batista e a todos que estão assistindo a programação Jovem Reset, vim aqui falar para vocês como tem sido a minha vida depois que eu retornei aos caminhos do Senhor. Bem, eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor, o fruto do Espírito Santo, e também comecei meu ministério de pregar o Evangelho, e recentemente eu estive na cidade de Imperatriz do Maranhão, no espaço Novo Tempo, onde eu contei meu testemunho. Bem, o conselho que eu dou para vocês é que vocês entreguem seu coração a Deus, as suas aflições a Deus, e que vocês façam o ID, porque a seara do Senhor é grande e faltam trabalhadores. Por isso eu oro ao Espírito Santo para que Ele use vocês para pregarem o Evangelho, e assim o Senhor Jesus retorne logo para nos levar para as mansões celestiais. Então é isso, gente. Um beijo daqui de Belém do Pará, com gostinho de açaí. Tchau! Advogada. É pequenininha, mas resolve. E a Larissa está acompanhando o ministério da gente há algum tempo. Assistiu algumas vezes a gente pregar a palavra do Senhor. E como Deus usa as coisas loucas desse mundo, né? De alguma forma ela foi sensibilizada ao transmitirmos a mensagem pela internet. A Larissa entrou em contato comigo há um tempo. E desde então ela tem conversado: pastor, eu quero selar minha vida com Cristo através do batismo. Eu falei: olha, tem uma oportunidade muito boa vindo por aí, que é a Semana de Oração Jovem, aí na sua cidade, em São Luís. E ela conheceu o Evangelho
através do amigo dela, o Dalton, um colega de trabalho. Cadê o Dalton? Pode se aproximar, Dalton? Por favor. Uma salva de palmas por esse missionário. Eu perguntei para ele se eles namoram. Aí ela falou, ainda não. Então, vai que está vindo bênção por aí, né, irmãos? Aí você ganha ela para Jesus e depois vocês conversam. Brincadeiras à parte, Larissa. Brincadeiras à parte, Dalton. Deus te usou como quer usar cada um de nós para ganharmos alguém do Egito para Jesus. Sabe por quê? No Egito ninguém é feliz. No Egito só existe frustração, falsas promessas. E a gente fica se agarrando às coisas do Egito como se fossem a resposta que procuramos a vida inteira, quando na verdade é uma grande falácia. A Larissa reconhece que no Egito não está aquilo que ela sempre procurou, mas o que ela sempre procurou, ela encontrou em Deus. E por isso ela vem aqui neste momento para ser batizada em nome de Jesus. Ei, ela não tem medo de perder nada por Jesus. E você, está com medo de perder o quê? O que pode ser mais importante do que Cristo? Para com esse sentimento de que, eu quero ganhar alguma coisa. É hora de perder alguma coisa por Cristo, para mostrar o real valor que Ele tem para a nossa vida. E se você ainda não passou por essa experiência que a Larissa vai passar agora, está esperando o quê? Se você não for de Jesus, vai ser de quem? Se você não se entregar nas mãos de Deus, vai fazer o quê com essa sua vidinha? É por isso que eu uso as palavras do apóstolo Paulo nesse momento para te dizer: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sai desse Egito, meu irmão. Sai desse Egito em nome de Jesus. Deixa Deus te trazer. Pastor, eu vou perder alguma coisa. Perca para a glória de Deus, porque você vai ganhar muito mais. Tu vai ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. Tu vai ganhar paz para dormir. Tu vai ganhar o equilíbrio da tua alma, que o daime não pode proporcionar, e nem coisa alguma, só o Senhor Jesus. A Keila experimentou isso, a Larissa também. O que você está esperando? Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E sabe de uma coisa? Após fazer o batismo da Larissa, o Temes vai cantar uma canção. Enquanto ele estiver cantando essa canção, é a oportunidade que Deus vai estar te dando para você dizer: Senhor, eu estou disposto a perder qualquer coisa por amor ao Senhor. Eu estou disposto a, como as parteiras, ficar firme, ainda que isso custe a minha própria vida. Eu quero te amar e te servir por toda a eternidade. Se é isso que você deseja, ponha-se em pé agora em nome de Jesus. Aqui na comunidade viva onde você está, erga-se em nome de Jesus. Aí na comunidade onde você se encontra, nos assistindo através da internet, ponha-se em pé também em nome de Jesus. Se esse é o seu desejo, firmar-se de modo convicto aos pés da cruz, ainda que isso faça você perder alguma coisa neste mundo, você abre mão de qualquer coisa para ser servo de Deus. Levanta, entrega a sua vida na mão do Senhor neste momento. Você que está na comunidade viva, que pode se colocar em pé nesse momento em nome de Jesus. E se há alguém aqui que ainda não foi batizado e quer se preparar, quer se decidir: pastor, não interessa o que eu vá perder, eu quero a vida eterna, porque isso é mais importante para mim, eu quero me preparar para ser batizado também. Você pode tomar sua decisão nessa noite, saindo do lugar que você está e vindo até o altar do Senhor para nós orarmos juntos, se houver alguém aqui que queira dar este passo de ousadia em direção à vontade de Deus. Enquanto o Temes estiver cantando, é o chamado de Deus para a sua vida. Você que está na sua congregação, levanta daí e vai até a frente, vai até esse telão, vai até o altar, vai até a plataforma, mostrando publicamente que a partir de agora você é de Jesus. E você que está aqui no Espaço Viva, se você quer tomar sua decisão nessa noite, coisa que você ainda não fez, porque estava com medo de perder alguma coisa, hoje é o dia. Sai daí e vem aqui no altar orar junto com a gente. A música é o chamado de Deus para você. Eu batizo a Larissa e a música vem na sequência, Deus te convidando para a sua decisão nessa noite. Deus eterno, muito obrigado pela decisão da Keila, que testemunhamos aqui. E muito obrigado pela decisão da Larissa. É com muita alegria que testemunhamos este ato público de fé. Ela quer sair do Egito e ela não tem medo de perder coisa alguma, porque sabe que muito mais ela está ganhando, é a vida eterna em Cristo Jesus. Estamos dispostos a suportarmos qualquer pressão da vida por amor ao Senhor.
ainda que isso custe a nossa própria vida. Como ministro do Evangelho, seguindo o desejo do coração desta jovem, eu a batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e o teu povo diz...
Há alguém aqui que está disposto a perder qualquer coisa neste mundo para receber Cristo em sua vida? Se há, diga amém. Há alguém aqui que está disposto a permanecer fiel ao Senhor, não importando qual seja a intensidade da pressão exercida pelo faraó deste mundo? Se está disposto, diga amém. Agora, há alguém aqui que ainda não abriu mão de determinadas coisas para ter a experiência de ser batizado e selar a sua vida com Cristo, e até hoje esteve retendo essa decisão, mas hoje quer dizer para Deus: Senhor, acabou, a partir de hoje eu sou teu definitivamente, não interessa se eu vou perder alguma coisa, mas eu vou ganhar o Senhor como meu maior amigo e como meu Salvador. Há alguém aqui: pastor, eu quero me preparar para ser batizado, ora por mim. Queria que o Senhor orasse por mim nessa noite. Há alguém que gostaria de receber essa oração especial? Erga sua mão. Pastor, eu quero me preparar para o batismo. Deus seja louvado, aleluia. Pode aplaudir essa pessoa, isso é uma coisa linda. Apesar de eu estar meio molhado aqui, eu queria ter a alegria de cumprimentar, dar um abraço em vocês. Posso? Você pode se dirigir até aqui ao altar do Senhor para que eu possa te cumprimentar e te abraçar. Você que ergueu a mão: pastor, ora por mim e tal, vem aqui só para me te cumprimentar em nome de Jesus. Pode aplaudir essa alma preciosa, irmãos. Deus seja louvado. Parabéns. Como é que é o nome da senhora? Elisbeth. Seja bem-vindo ao povo de Deus. Deus abençoe sua vida também. Seja bem-vinda, querida. Vamos orar especialmente por essas pessoas que estão aqui conosco. São os novos cidadãos do reino dos céus. Amém, igreja? Deus seja louvado por isso. Deus abençoe a sua vida, querida. Há mais alguém que queira se unir a nós aqui neste momento? Há mais alguém? Não interessa o que eu vou perder, eu quero é ganhar Jesus. Há mais alguém? Não vou me submeter mais à pressão do faraó deste mundo. A partir de hoje, haja o que houver, eu sou do rei do universo. Há mais alguém? Vem até aqui se juntar conosco. Você que está aí nos assistindo na sua igreja, no seu pequeno grupo, erga-se, ponha-se em pé, se essa é a sua decisão também. Vá até o altar do Senhor, aproxime-se, seja bem-vindo ao povo de Deus. Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus. Há mais alguém? Você que está aí, seja abraçado pelos anciões da sua igreja, seja recebido pela liderança de jovens. Vá diante dessa tela, vá diante do telão, vá diante do altar do Senhor para selar a sua vida, porque se você não for de Jesus, vai ser de quem? Se você não se entregar a Ele, vai fazer o quê? Abraça seu irmão e vamos orar juntos neste momento em nome do Senhor. Da mão de vocês. Deus eterno, obrigado por este momento tão especial. Especial porque não interessa mais o que a gente vai perder neste mundo. O que importa é ter a tua presença em nossa vida. A gente não vai ficar mais sendo submetido ou abrindo mão dos nossos princípios por causa de pressãozinha de ninguém, não. Ainda que o inferno exerça toda a pressão para a gente desistir de estar ao teu lado, a gente não abre mão de ser teu filho. E obrigado porque esta é a decisão dessas pessoas que estão aqui na frente e de cada uma dessas que se ergueram em cada um desses lugares do Brasil e do mundo. Aceita a nossa entrega nessa noite para a tua honra e a tua glória. Aceita a nossa vida e confirma o nome de cada um de nós no livro da vida, em nome de Jesus Cristo. E o teu povo diz: muito obrigado pela presença, pela vinda de cada um de vocês e por essa noite tão especial que ficou na memória. Agora nós estaremos juntos a partir das 19h30 amanhã, nosso terceiro dia de reunião da semana Reset. Deus te deu uma noite muito abençoada e confira agora algumas fotos que serão exibidas, que foram enviadas por vocês. E até amanhã, em nome de Jesus. Reset para todos nós.